A pergunta que eu recebi aqui: qual a quantidade de jogos de 15 dezenas que garante 11 pontos? Deve ser qual a quantidade mínima. Bom, o que traz atrás do bilhete da Loto Fácil, no caso que nós estamos falando da Loto Fácil, aquilo é probabilidade. Muita gente acha que, por exemplo, que a probabilidade é calculada de 1 para 11, aquele número de jogos que está no denominador 11, se você fizer 11 jogos quaisquer, você garante 11 pontos. Não. Aquilo é probabilidade. O que significa que, se você pegar um espaço amostral amplo, uma quantidade razoável de jogos, basicamente, para cada 11 jogos que você fizer, você vai ter 11 pontos. Mas não significa que nos 11 primeiros jogos você garante 11 pontos, não. Você pode, por exemplo, jogar 20 e não ter 11 pontos. Mas a probabilidade disso, que é 1 para cada 11, significa que o seu 21º pode sair 11 pontos. O seu 22º também sai 11 pontos. Aí você volta a ficar dentro da probabilidade. 2 em 22, pois é 1 em 11. Que fique muito claro isso. Só vai fechar quando você pega o espaço amostral completo. O problema é que, na hora que a gente vai fazendo os cálculos, o único que está 1 para um total é acertar 15 jogando com 15. Porque aí você pega 1, que é o evento, para um espaço amostral de 3.268.760. E aí, de fato, se você fizer as 3.268.760, você vai ter 15 pontos. Nas outras possibilidades de eventos, nos outros eventos, há uma simplificação. E quando há essa simplificação, você pode entrar na margem de erro. O que acontece? Por exemplo, há quem diga, e atrás do bilhete está escrito, que você faz 13 pontos com 692 jogos. Não! A probabilidade de fazer 13 pontos, usando todas as 25 dezenas, é de 1 para cada 691, tijolada, ou seja, cada 692 jogos. Mas não significa que em 692 jogos seguidos que você fizer, você vai ter 13 pontos garantido ali. É isso que você tem que entender, que probabilidade é probabilidade. Garantia é outra coisa, cara. Ah, professor, lá no bilhete está 1 para 11 para acertar 11 pontos. Eu vou fazer 11 e vou ter 11 pontos. Então faz. Faz. Aleatório aí para ver se você vai chegar. Ah, vou fazer com fechamento. Do mesmo modo. Fechamento tem que ter as condições. Primeiro tem que atender às condições matemáticas para depois estar dentro da condição de sorte. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Às vezes a pessoa fala assim, jogando com 25 basta 11 jogos. Não. Aquilo ali mostra que para cada 11 você vai ter 11 pontos de chance. Eu posso ter 33 jogos e ter nenhum 11 pontos, professor? Pode. Pode. Eu posso ter 33 jogos e ter 3 11 pontos? Pode. Eu posso ter 33 jogos e ter 5 11 pontos? Pode. Eu posso, às vezes, fazer 30 jogos e não ter nenhum 11 pontos. Aí no 31º, 32º, 33º, nos 3 seguidos dá 11 pontos. Fique claro que é probabilidade. Se você pegar a quantidade infinita de jogos, aí você vai ter esta razão. 1 em cada 11 jogos vai ter 11 pontos. Calculadas matematicamente. E o cara confunde as coisas. Então, vou calcular aqui, que o nosso inscrito pediu, qual a quantidade de jogos de 15 dezenas que garante 11 pontos. Mas eu vou fazer aqui qual é a quantidade de probabilidade. Então, se você jogar com 25, eu preciso de, no mínimo, 11 jogos. Mas eu vou fazer aqui para você ver como que é a montagem. Combinação 25, 15 a 15. Automaticamente, as outras 10 é 0 a 0, pois... Aqui, 25 menos 15, 10. E aqui, 15 menos 15, 0. Tudo isso dividido por o que eu desejo acertar. A combinação, eu vou jogar com 15, quero acertar 11. Automaticamente, com os outros 10, eu posso errar 4, pois 15 menos 11, 4. Beleza, professor? Ok. Então, aqui eu tenho o seguinte. A combinação de 10, 0 a 0 é 1. A combinação de 25, 15 a 15 dá 3 milhões.
Vamos colocar ela aqui, vou fazer no calculador. 3.268.760. Vou colocar aqui e vou digitar na calculadora exatamente como está aqui. Ó, só vou simplificar esse. Combinação de 10, 4 a 4. Professor, se eu quiser digitar tudo ali do jeito que está ali no calculador, pode. Quiser fazer à mão, faça também, mas demora, é desnecessário, porque o nosso objetivo é apenas entender. Então vamos lá. Aí você tem 25 combinação 15 dividido, vou abrir um parênteses aqui, vamos digitar isso aqui agora, 15 combinação 11, 15 combinação 11, multiplicado por 4 combinação, por 10, perdão, 10 combinação 4. 10 combinação 4, fechou? Aí você vai ver que dá aproximadamente 11, 11,4, uns quebrado, 11,4. Então é aproximadamente 11 jogos, ou seja, aproximadamente 11,4. Por isso que eles falam para você precisaria aí de 1 a cada 11 jogos. Mas não é garantia, isso é probabilidade. Então, isso aqui é jogando com todas as 25. Então, quando você vai fazer o desdobramento para jogar com 23, isso vai dar diferença. Então, vamos lá. Combinação de 23, 15 a 15. Agora eu estou jogando com 23, não com as 25. Quantos jogos eu precisaria? Menos do que 11. Então, vamos lá. Combinação 23, 15 a 15 multiplicado pela combinação. Agora eu não tenho 10 para não jogar, eu tenho 8, porque eu tirei 2 dezenas, 0 a 0, porque eu quero acertar 15. Tudo isso vai ser dividido por... O objetivo continua o mesmo, fazer 11 pontos, então não muda ali. Combinação 15, 11 a 11 multiplicado pela combinação, só que aqui muda porque eu tenho menos elemento, agora não tenho os 25. 15 com 10, 25, eu tenho que dar 23. 15 com 8, então dá 23. Eu posso errar 4. Beleza. Ó, agora eu posso operar. Lembrando que combinação de 8, 0 a 0 é 1. Então basta operar isso aqui. Ó. Combinação 23, 15 a 15, dividido pela combinação 15, 11 a 11, multiplicado pela combinação de 8, 4 a 4. Aí eu vou ter aproximadamente, em probabilidade, quantos jogos eu precisaria. A cada quantos jogos eu teria 11 pontos. Então veja bem. Então vamos ser assim. 23, combinação, aqui no caso 15, dividido, abre parênteses, vou digitar isso aqui. 15 combinação 11 multiplicado por 8 combinação 4, fechou? Precisaria de pouco mais de 5 jogos. A cada 5 jogos eu teria 11 pontos se eu fizesse um desdobramento com 23 dezenas. A cada 5 jogos. Aí, no caso, eu estou contando que eu vou garantir que vou errar 2. Que eu não vou escolher 23 dezenas e as 2 que eu não deixar de fora eu tenho que errar. Aí eu precisaria de aproximadamente 5 jogos. Ou seja, a cada 5 jogos eu teria ali 11 pontos. Não significa que nos 5 primeiros jogos você vai ter 11 pontos, não. Fique claro isso. Tá? Isso aqui é de estimativa. O cara acha que isso é garantia. Não, é estimativa. Então, aproximadamente 5,13. E lá vai tijolada. Aqui também 11,4 lá vai tijolada. Fechou? Professor, e com 21 dezenas para fazer 11 pontos? Considerando que você vai errar as 4, você faria o seguinte... Combinação de 21, 15 a 15, multiplicado agora para dar 21, eu tirei 4 dezenas. Então, eu vou ficar aqui, ao invés de 10, vou ficar com 6. 6, 0 a 0. Tudo isso dividido pelo objetivo, que é acertar 11 jogando com 15, automaticamente, das outras 6, que eu vou jogar com 21, no desdobramento, eu posso errar 4. Fechou. Bom, lembrando que esse aqui é igual a 1, portanto, vou fazer exatamente apenas combinação de 21, 15 a 15. Tudo isso eu vou dividir pelo produto. Combinação 15, 11 a 11, multiplicado pela combinação 6, 4 a 4. Aproximadamente em quantos jogos eu faria 11 pontos, desdobrando 21 dezenas, deixando 4 de fora e errando as 4. Aproximadamente a estimativa de quantos jogos? Ficaria 21, combinação 15, dividido por, vou abrir o parênteses aqui, 15, combinação 11, lembrando que eu abro parênteses apenas para separar, tá? Vezes 6, combinação 4, digitei isso aqui, ó.
Aproximadamente, eu precisaria de quase 3 jogos, 2,65. De 2,65, ou seja, de 3 em 3 jogos, eu jogando com 21 dezenas dobrada, garantindo que eu vou errar as 4, que eu vou deixar de fora, eu precisaria aí de 3 jogos. Estimativa. Então, a cada 3 jogos eu poderia fazer 1 ponto. Significa que em 9 eu poderia ter 3, 11 pontos, ou até 2 bem próximos de 3, que é 2,65. Enfim, não significa que nos 3 primeiros você vai ter 11 pontos. É estimativa. Então, você tem aí 2,65 e lá vai pedrada. Professor, e se eu jogar com 21 dezenas para 13 acertos? A estimativa será de quantos jogos? Estimativa. Então, repito, não é garantia. Se você fizer só aquela quantidade de jogos e ficar... Você pode encher o boné. Pode até dar certo. Porque a estimativa diz que aquilo pode dar certo. Então, veja bem, ó. Se você for jogar com 21 dezenas e quiser fazer 13 pontos, o que você deve fazer é a combinação. Você vai jogar com 21 dezenas. A combinação de 21, 15 a 15, multiplicada pela combinação. 21 dezenas, então vai ficar 6 que você não vai jogar. E vai ter que torcer para não sair nenhuma. Tudo isso vai ser dividido pelo objetivo, que é acertar 13 dentre as 15, ou seja, combinação de 15, 13 a 13, multiplicada por o que falta aqui, 6. Para dar 13, eu posso errar 2. Tá certo? É 21 dezenas, 15 com 6, 21. Beleza, professor. Lembrando que combinação de 6, 0 a 0 é igual a 1, então apenas para aí. Combinação de 21, vou fazer do lado de cá para não ter congestionamento aqui, ó. Combinação de 21, 15 a 15, dividido pela combinação de 15, 13 a 13, multiplicada pela combinação de 6, 2 a 2. Aqui vai me dar a estimativa de jogos. Para cada quantos jogos eu posso ter 13 pontos jogando com 21 dezenas desdobradas. Considerando que eu vou errar 4. Você vai fazer aquilo ali, ó. 21, combinação 15, dividido por esse produto aqui. 15, combinação 13, multiplicado por 6, combinação 2. Fechou. Aproximadamente 35 jogos, 31,45. Então você vai ter 34,45. Vou mostrar de novo. 34,45. Por isso que é aproximadamente 35. 34,45, lá vai tijolada. Ou seja, aproximadamente a cada 35 jogos, você teria 13 pontos fazendo desdobramento de 21 dezenas. Mas não significa, fica claro isso, que apenas 35 jogos já é suficiente para você fazer 13 pontos. Vai nessa não. Você tem que ir pela estimativa, ok? Mas tem que lembrar que garantia é uma coisa, estimativa é outra. A estimativa de jogos são essas, nas condições que eu coloquei de 11 pontos e nessa aqui de fazer 13 pontos. Se você chegou até aqui, você é feliz. Se inscreva aí e até a próxima. Valeu!